Bom, pessoal, então agora vamos falar sobre as esferas. A esfera, ela também é um sólido de revolução que é obtido a partir de um círculo. Então, rotacionando um círculo 360 graus, né, ele forma ali uma esfera. A definição formal dela é de uma sequência de pontos em vários sentidos, mas que todos têm um centro em comum. Então, né, a esfera ela tem ali diversos pontos, tá? Mas todos eles têm a mesma distância da origem, do centro dessa esfera. Tá? E aí a gente pode calcular a área e volume, né, dessa esfera. Lembrando que se ela é um sólido de revolução e ela é originada a partir de um círculo, a área do círculo a gente sabe que é πr ao quadrado. Como a esfera é dita que tem 4 lados, né, a gente tem 4πr ao quadrado. E o volume é uma relação de 4 sobre 3π r ao cubo. Tá? Então, para calcular o volume, a gente usa essa relação aqui. Tá? O exemplo que nós vamos ver agora, né, o exemplo de aplicação, ele é um exemplo de aplicação do volume da esfera na física. Tá? Tanto a esfera quanto o cilindro eles têm aplicações diretamente na física, na parte de pressão, né? O cilindro ele é muito aplicado na parte de pressão ou da termodinâmica, né? E a esfera ela é utilizada nos exercícios de dilatação. Tá? Então aqui a gente tem uma esfera de 15 centímetros, tá? De raio, né? Colocada numa chama, né? Colocada em contato com uma chama, fazendo com que a temperatura varie aí em 150 graus. Dado o coeficiente de dilatação linear do aço, de 11 vezes 10 a menos 6, determina o volume da esfera após o contato com a chama. Então, a gente pode fazer um esquema aqui para representar. Eu tenho aqui, então, uma esfera. Tá? Vamos supor que inicialmente o tamanho dela seja esse. Né? A gente vai colocar ela em contato com a chama e aí o aumento de temperatura dessa esfera vai ocasionar com que ela sofra um aumento final no seu volume. Tá? Então, essa aqui é a situação inicial, essa é a situação final. Se eu desenhar aqui, ó, eu vou, na realidade, vou só mudar a cor para vocês entenderem a ideia aqui, ó. Vou colocar a esfera, deixa eu trazer para frente e jogar isso aqui assim, tá? Toda essa parte que está em volta aqui ficou parecendo um olho, então tudo isso aqui em volta do olho representa a minha variação de volume, tá? Então a gente chama na física de ΔV, tá? Então o que a gente precisa calcular? Eu preciso calcular quanto que vale o volume dessa esfera aqui após o contato com a chama. Para isso, eu preciso saber também essa parte em cinza aqui, representa quanto ele aumentou. Para isso, né, a gente vai ter que usar, então, uma relação que vocês devem ter visto em física, né, ou quem não conhece ainda, é uma fórmula que leva em conta a dilatação de volume. Tá? Então essa fórmula diz que o ΔV, que é a variação de volume, depende do volume inicial, depende de um coeficiente, né, que geralmente é chamado de gama, tá? E depende também da variação de temperatura, de um ΔT. Tá? Nós temos, pela aplicação da física, que o coeficiente gama, que a gente está vendo ali, ele é dado, né, vou colocar aqui o símbolo de gama, ele é igual a 3 vezes a dilatação linear. Deixa eu copiar desse daqui que fica mais fácil. Tá? Então a gente tem isso aqui, ó. Gama, ele é 3 vezes
o coeficiente de dilatação linear, que a gente representa como alfa. Tá? Então, vale essa relação aqui. Portanto, para eu calcular o volume final da minha esfera, eu vou precisar primeiro saber quem que é o volume inicial. Aí, nós vamos também apelar aqui a nossa fórmula do cálculo do volume. Tá? Então, a gente tem que o volume é dado por 4 sobre 3 π r ao cubo. A fórmula que a gente viu ali no slide anterior. Então, para essa esfera, vou fazer 15 ao cubo, dá 3.375, e vou multiplicar pelo π, que é 3,14. Tá? Dá 10.597,5. Só que agora preciso multiplicar por 4 terços. Então, isso multiplicado por 4 terços dá um volume de 14.130 centímetros cúbicos. Tá? Então, isso aqui é o meu volume inicial. Quando eu falo volume inicial, seria o volume para a temperatura que a esfera tinha anteriormente. Agora, a gente vai precisar jogar nessa equação aqui. Tá? Então, vou recopiar ela aqui do lado e já vou fazer esse cálculo. Porque o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, ele é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, que é essa informação que foi passada no texto. Tá? Então aqui eu posso falar que ele vale 33 vezes 10 a menos 6. Tá? E agora eu tenho todas as informações necessárias para jogar aqui na minha fórmula. Volume inicial eu vou substituir por 14.130. Esse coeficiente aqui eu também vou substituir por esse valor aqui que a gente calculou. E a variação de temperatura, meu ΔT, é de 150, que foi o valor fornecido aqui pelo exercício. Tá? Então agora, multiplicando tudo, a gente fica com 14.130 vezes 33 vezes 10 a menos 6. Tá? Então, essa multiplicação aqui, só desses dois primeiros, dá 0,46. E multiplicando por 150, que é a variação de temperatura, me dá 69,94 centímetros cúbicos. Tá? Então agora a gente sabe que essa parte em cinza aqui em torno dela vale 69,94. Então, para saber o total, eu vou somar com esse volume inicial. Então eu posso falar aqui, o volume final é igual a 14.130 mais 69,94. Tá? Somando aí os dois valores, a gente vai obter um volume final de 14.199,94. Tá? Aproximadamente, isso aqui é aproximadamente 14.200 centímetros cúbicos. Tá? O novo volume dessa esfera. Então ele teria aumentado 70 centímetros cúbicos nessa situação, certo?